Tudo bem, pessoal? Hoje eu gostaria de falar sobre o amor na teologia de Paulo. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos destacar aqui algumas palavras que Paulo usa para falar a respeito de amor. Nós encontramos, por exemplo, a palavra agapau, que faz referência ao amor baseado em um alto respeito ou apreço. A outra palavra ainda é a palavra ágape, que também diz respeito ao amor, ou a palavra agapetos, alguém que é amado. Bem, essas são algumas palavras que nós encontramos nos escritos de Paulo. Para Paulo, o amor é a mais importante das graças cristãs. E de fato, o amor é o que demonstra a verdadeira essência do cristianismo. Bem, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a ênfase de Paulo no que diz respeito ao amor de Deus ou amor de Cristo por nós. No centro do entendimento de Paulo está a ideia de que o Evangelho manifesta esse amor, ou seja, as boas novas manifestam de fato esse amor. Esse amor que se manifesta na ação expiatória de Cristo, do Cristo que morre na cruz. Portanto, nós veremos aí o amor de Deus por nós. Amor esse que é manifesto através da ação de Cristo. Quando Paulo fala a respeito do amor de Deus, em geral, Paulo está trazendo a ideia ou faz referência ao aspecto da expiação ou da salvação. Em segundo lugar, o nosso amor por Deus ou por Cristo. Os estudiosos analisando, embora acham estranho a ideia de que não há tanta ênfase nos escritos de Paulo no que diz respeito ao nosso amor por Deus ou por Cristo, precisa ficar claro aqui que Paulo ele tem uma herança judaica. Diante disso, eles afirmam que há de maneira implícita nos escritos de Paulo a ideia do nosso amor por Deus. Logo, isso não significa que o nosso amor por Deus é periférico nos escritos de Paulo, se nós destacarmos então a herança judaica que veremos Paulo possuir. E, portanto, isto está implícito no seu escrito. A ideia da dedicação, da devoção, da adoração e do amor a Deus. Em terceiro lugar, Paulo destaca o nosso amor pelos outros. Para Paulo, amar os outros é a mais importante característica que um cristão de fato pode demonstrar. Tudo que fazemos deve ser expressão do amor, do nosso amor para com o outro. Isso aparece em 1 Coríntios capítulo 16, verso de número 14. É interessante que Paulo coloca o amor como mais importante do que os dons carismáticos, que tantos coríntios ambicionavam ter. Também é interessante que em Gálatas capítulo 5, verso de número 22, o amor apareça em primeiro lugar como fruto do Espírito. Isto é interessante. Diante disso, o que temos é que todo o conceito paulino de uma vida santa é uma vida que é dominada pelo amor. Então perceba a ênfase que Paulo dá ao amor. Em quarto lugar, veremos aqui a teologia de Paulo no que diz respeito ao amor. A palavra fé e amor nos escritos paulinos estão diretamente relacionadas, elas estão juntas, elas representam um resumo de suas maiores preocupações teológicas e éticas. Há uma espécie de correlação entre a fé e o amor. Bem, então uma coisa não pode andar distante, separada da outra, visto que o amor representa o cumprimento da lei em seu sentido ético, segundo Paulo. As fontes do amor. O amor para Paulo vem por intermédio da relação que a pessoa tem com Cristo. Para o apóstolo, então, o amor não se resume nunca, jamais, em simplesmente uma virtude alcançada automaticamente.
Mas o amor para Paulo é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5, diz que é esse Espírito que derrama o amor de Deus no coração humano. Então, o amor para Paulo é a chave para amar, é estar repleto, é estar cheio do Espírito Santo. Aqui a ideia é que uma vida mudada, uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo se manifestará no amor para com o próximo, no amor para com Deus. Então, qual é a motivação do amor? Amar aos outros em Paulo não se resume apenas em uma resposta ética apropriada à ideia de que Deus nos amou e, portanto, devemos amar. Mas é uma ênfase concreta que diz respeito àquilo que representa, de fato, ser cristão. Não dá para ser cristão sem a manifestação do amor, sem a manifestação da compaixão. Amar é uma resposta de fato de que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós e, portanto, nós manifestamos isso também ao outro. Só que Paulo entende que isso só é possível de fato ser feito através da vida que é mudada por meio do Evangelho de Cristo. Porque muitas das vezes situações ocorrem conosco que podem nos levar a estar desgostoso com alguém. Porém, a ênfase é que a partir do momento em que o indivíduo tem a sua vida mudada, é manifesto nele o fruto. E esse fruto do Espírito, em primeiro lugar, é o amor. Então, o amor em Paulo, ele é uma preocupação pertinente. Como a principal preocupação de Paulo, como a sua principal preocupação com o bem-estar da igreja era constante, é comum ele trazer como enfoque a ideia da expressão do amor. É o amor que une a comunidade, é o amor que deve se manifestar no seio da igreja, no seio da comunidade. Embora Paulo de fato vá falar a respeito da manifestação do amor para aqueles que estão fora da Irmandade, nós vamos perceber que a sua grande ênfase é a manifestação do amor para aqueles que estão dentro da Irmandade. Sem o amor, o corpo não funcionaria. Sem o amor, Cristo não seria honrado como deveria ser honrado. Então, por isso que de modo repetido, Paulo dará ênfase ao amor. É o amor quem traz unidade na comunidade. E por fim, nós veremos a natureza desse amor. Os cristãos não devem viver para si mesmo, mas para os outros. Esse é um tema que percorre os escritos de Paulo. Para Paulo, então, o verdadeiro amor se manifesta no desprendimento. Ele dirá isso, por exemplo, em 1 Coríntios, quando há aquela discussão a respeito da carne sacrificada a ídolos. Alguns entendiam que não havia problema comer aquela carne por conta da ideia de que os ídolos não existiam. E aí Paulo desenvolve toda essa questão, nós podemos tratar em outro momento, mas Paulo diz: olha, se for para escandalizar o seu irmão, não coma carne. Ou seja, pense no seu irmão antes de si mesmo. Por isso que o amor em Paulo é um desprendimento de si mesmo. Ok? Bem, é isso que eu tenho a dizer, um pouco, claro, que de maneira introdutória, a respeito do assunto que permeia grande parte dos escritos de Paulo, que é a ideia do amor. A ideia do amor de Deus para conosco, a ideia do amor que devemos manifestar a Deus, a ideia do amor que devemos manifestar ao nosso próximo. Ora, de fato, se somos cristãos, que o amor possa se manifestar, porque Paulo dá ênfase a isso.